Olá, meu nome é Saulo, eu sou estudante do quarto ano de Geografia da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Campo Mourão, e a aula de hoje vai ser sobre globalização. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre globalização, que é um tema que sempre cai no Enem, sempre é trabalhado ou Enem ou vestibular, principalmente em algumas questões de alternativas, as optativas, no caso. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre globalização. A globalização ela é um processo de integração social, econômica e cultural entre diferentes regiões do planeta, que é como uma imagem que, caso você pesquise no Google, vai mostrar. São vários pontos interligados, é caracterizado por redes. É caracterizado pelo encontro de redes onde dois pontos se conectam e têm relações entre si, tanto cultural, econômica e social. Então, globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como um total ou parcial integração entre diferentes localidades no planeta, e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Ou seja, na prática, a globalização ela é encontrada de forma total em alguns lugares, principalmente capitais, de forma parcial de integração com as outras áreas do mundo. Por quê? A globalização ela evidencia a desigualdade social e pessoas com desigualdade social, pessoas menos desprovidas, pessoas desprovidas de condições financeiras, elas não conseguem ter totalmente acesso à globalização. E a globalização, ela é um dos termos mais empregados, mais utilizados durante o sistema capitalista, justamente por causa que ajudou o capitalismo a crescer e graças ao capitalismo a globalização também cresceu e se consolidou no mundo mesmo. O conceito de globalização, ele é dado de diferentes maneiras conforme os mais diversos autores da geografia, das ciências sociais, da economia, da filosofia, da história. E ele também pode ser chamado em alguns outros países de mundialização, que quando é empregado nesse sentido, mundialização e globalização são a mesma coisa. Então, em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é a relação socioespacial em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre diferentes partes do globo terrestre. O que é isso? Isso significa que a globalização é a integração com maior intensidade de relações socioespaciais em escala mundial. É a relação que uma pessoa está no Brasil e outra está lá na França, por exemplo, conseguem ter uma relação socioespacial numa escala mundial. A pessoa consegue falar com alguém do outro lado do oceano, conversar com ela. São, é uma integração com maior intensidade. Você pode mandar os correios, por exemplo, ou qualquer compra que você faça internacional, chega em alguns dias. Normalmente as pessoas compram da China, por exemplo, chega em alguns dias ou um mês, mais ou menos. Isso é uma integração graças à globalização. É uma relação socioespacial numa escala mundial. E daí também tem a instrumentalização, que são os instrumentos empregados para essa globalização, para essa integração ocorrer. Por exemplo, esse vídeo, ele pode ser postado em qualquer lugar e todas as pessoas terão acesso a ele. Então, é justamente isso. É um instrumento, o computador, a câmera, tudo são instrumentos, o celular, instrumentos para relações socioespaciais mundiais.
para conexão entre diferentes pontos do globo terrestre. E vale lembrar, no entanto, que esse conceito ele não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo que vai ocorrendo, e isso significa que dizer que a principal característica da globalização é o fato dela estar sempre em mudança, sempre em evolução e transformação. E de modo que a integração mundial, por ela gerada, é cada vez maior ao longo do tempo. A cada dia, a globalização vai mudando e aumentando. O processo de globalização ele é um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste a mundialização do espaço geográfico, por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. Voltando ao mesmo assunto que eu já falei com vocês, que é sobre ali a ligação, que é aqui, ó. No slide anterior, ele trabalha também justamente com a integração das relações socioespaciais, ou seja, é a interligação econômica, social, política e cultural no âmbito planetário. A globalização, ela está no modelo econômico capitalista, e essa mundialização, esse espaço geográfico mais fácil de comunicar, tem essa interligação da economia com a política, com a questão social e cultural, tanto daqui quanto de outro país, outra região. Porém, esse processo ele ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização e as capitais dos países ou as capitais das regiões também, pois, entre outros fatores, elas expandem o mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. Então, a, a globalização, como eu disse para vocês, ela ocorre mais em países mais ricos, enquanto em países mais pobres as pessoas não têm condições de ter acesso a um computador, um celular, no máximo vai ter uma TV ou um rádio. Mas mesmo assim, a globalização ela evidencia a desigualdade social, por causa que muitas pessoas não vão ter acesso a essa globalização, entendem? O desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélites, informática, transportes e telefonia proporcionaram o aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esse processo é uma consequência da terceira revolução industrial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica Informacional, uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi possível promover maior integração econômica e cultural entre regiões e países em diferentes pontos do planeta. Muitos autores eles acreditam que nós já passamos ou estamos no final da terceira revolução industrial, mas tem alguns autores que trazem uma nova concepção de quarta revolução industrial, que ela seria a revolução da tecnologia. Nisso entra um grande debate. Essa quarta revolução industrial seria justamente a época que vivemos, onde temos acesso a tudo na ponta do dedo. Então, é bom vocês estudarem também para o Enem sobre a quarta revolução industrial, justamente por causa disso. E esse processo da terceira revolução industrial, a produção de satélites, informática, transportes e telefonia, deixou tudo um pouco mais perto, de certa forma, porque tem a integração econômica e cultural entre diversas regiões em diferentes pontos do planeta, justamente por conta desses satélites, da informática, dos transportes e da telefonia. Da telefonia. Há um século, se a gente for parar para pensar, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém era lenta e menos eficiente dos dias atuais.
Se for pensar até 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, a comunicação era bem mais lenta do que a de hoje em dia e bem menos eficiente. Se pegar há 10, pegar 15 anos. Há 15 anos atrás, havia comunicação digital, e-mail, mas assim, redes sociais existia o Orkut, o Facebook mais ou menos. O Facebook eu acredito que date de 10 anos. Então, a comunicação por redes sociais, não existia essa gama de redes sociais que existem hoje. A comunicação era mais lenta. E pega, por exemplo, da direita, o computador da direita, da imagem que está presente nos slides. É, esse computador, ele é uma caixa, dá para chamar de uma caixa. Para a gente parece uma velharia, nós que somos jovens, mas não faz muito tempo que ele saiu de mão, mas ainda encontra em alguns lugares vários desses funcionando ainda. E, por exemplo, o celular, aquele um pouco mais antigo, que nem tinha touchscreen, que atualmente a gente está acostumado com touchscreen e tudo mais, tudo acesso num rolar de dedos. Mas antigamente, na minha época de adolescência, eram aqueles celulares cheios de botões, não tinha touchscreen, tinha malemar um Facebook, um Twitter, um Orkut, e só. A câmera não era tão boa, a internet não era tão boa, não dava para conectar em Wi-Fi, daí só tinha Bluetooth para passar mídias, daí você passava tudo pelo Bluetooth mesmo. E nisso, para vocês verem como a globalização evolui rápido em pouco tempo. Cerca de 10 anos, os celulares mudaram totalmente. Existem celulares com a mesma potência de alguns computadores hoje em dia. Então, é, poderá ser considerada menos eficiente em comparação às prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. A evolução atual, a, a condição atual de globalização, em vista das próximas décadas, quando olharem para trás, a gente que vai estar atrasado. Podemos dizer então que o mundo ele se encontra cada dia mais globalizado, cada dia mais evoluído na globalização. E nessa globalização, as principais beneficiadas são as empresas transnacionais. Haja vista que esse fenômeno ele traz com que elas constituem uma. Opa, beber um gole d'água. Que elas constituem suas matrizes em um país desenvolvido, mas atuem com filiais em outros países que estão em desenvolvimento, subdesenvolvidos, expandindo seu mercado consumidor. Elas aproveitam da mão de obra barata, além dos benefícios, que é a isenção de imposto, doação de terreno, pois os países subdesenvolvidos, eles ofertam terreno, tiram impostos para facilitar para essas indústrias virem para o país, para mover a economia, dar mais empregos também. Além dos fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo de informações obtidas por meio de programas televisivos e principalmente pela internet exerce influência em alguns hábitos humanos. A instalação de redes de fast food é outro elemento que pode promover uma mudança nos costumes locais. Entretanto, elementos da cultura local, eles perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre culturas existentes, mas acaba apagando um pouco também dessa cultura, desses elementos culturais locais. E não existe um consenso total sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 80, em 1980, tendo
uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que eles defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, que data do final do século XV e início do século XVI, no momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. De toda forma, ela foi, como já disse, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais para as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de terceira revolução industrial ou técnico-científica informacional, que nesse processo intensificaram-se os avanços técnicos do contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão de aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos, aproximadamente, mas ela só se consolidou de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da metade do século XX, depois do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim. Por se tratar de um conceito extremamente amplo e complexo, para deixar mais claro, eu vou concentrar um pouco nos aspectos culturais para deixar mais fácil no exemplo que eu vou citar. Geograficamente, o Japão fica do outro lado do mundo, uma distância significativa do Brasil. Porém, por aqui é possível encontrar um grande número de pessoas que consomem a cultura da Terra do Sol Nascente, do Japão, como, por exemplo, animes, música, culinária, aquele restaurante japonês incrível, pertinho da sua casa. Então, é consumir, é globalização, é consumir a culinária de um outro país que está distante do nosso, mas você ainda consegue aproveitar, consumir. E essa é uma grande marca da globalização, já que através dela os brasileiros podem ter contato com costumes de outras regiões do mundo, de outros países. Dessa mesma maneira, tem muito autor que vê a globalização como algo negativo. Eles acreditam que esse fenômeno de é, encurtamento de distâncias esteja causando a padronização cultural. Trazer muitas culturas para um local, tá tirando a cultura local e havendo a padronização. Ou seja, a população de países diferentes está se tornando cada vez mais parecida, deixando para trás características que as diferenciava, características da sua cultura. Como se pode ver, existem dois lados da mesma moeda. Daí você tem que decidir qual que tem mais peso, mas um exemplo ótimo é esse, justamente as outras culturas vindo para uma determinada região e deixando uma cultura mais padronizada, onde todo mundo tem acesso a todas as culturas. Trazendo um pouco sobre os aspectos positivos e negativos da globalização, uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: a cultura, o espaço geográfico, a educação, a política, os direitos humanos, a saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa vivenciada nos Estados Unidos, ou quando o carnaval, por exemplo, é vivenciado nos Estados Unidos, ou quando uma tradição africana é revivida aqui no Brasil, temos a evidência de que as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas nesse debate. De certa forma, considera-se que a principal
problema da globalização é evidenciar a desigualdade social que ela mesma proporcionou. Por quê? Como eu disse, a globalização promove o encurtamento das distâncias, a globalização promove a integração de povos, integração de culturas, ela promove isso. Mas se você não tem dinheiro, você não tem condições, você não consegue estar inserido dentro da globalização. Então, a globalização, ela expõe um problema, um ponto negativo que ela mesma proporcionou. Justamente porque o poder e a renda encontram-se concentrados em menor minoria da população, mas a classe média ainda consegue ter acesso à globalização em pouca quantidade, mas sim, por exemplo, as pessoas que têm muito dinheiro, a globalização delas na questão do transporte, elas podem viajar para fora do país várias vezes por ano. Quem é classe média não tem condições, muitas vezes não teve, e sabe Deus quando vai ter, porque não se sabe, a globalização ela evidencia justamente essa desigualdade, juntamente com o capitalismo. E além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são produzidos obedecendo a ideologia dominante. Ou seja, os vários as várias culturas, territórios, valores, princípios educacionais, eles são condicionados a estarem seguindo regras de uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder eles exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. Já nos aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionais pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Então, a globalização ela serviu justamente para isso, para as pessoas terem mais acesso à tecnologia, mais acesso a conhecimento, fica mais fácil de encontrar esse conhecimento, não precisa ter o livro físico, você pode ter o livro online. Assim, se a cura de uma doença descoberta lá no Japão rapidamente vai ser difundida, é, a depender do contexto do país, para diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização também é a difusão comercial e também a de investimentos, entre diversos outros fatores. E- Existem vários elementos que compõem, que podem ser considerados consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, onde, por exemplo, uma transnacional, uma multinacional, ela tem a produção de várias peças, cada uma em um país, utilizando da mão de obra barata desse país subdesenvolvido e das obras-primas que esse país oferece, e nesse país é produzido essas peças e é levado tudo para o país principal, que é a sede, e lá que é construído o produto e comercializado a partir de lá. E essa configuração, ela, seja ela ou dessa forma que eu falei, ou de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos, elas formam-se por pontos fixos, sendo algumas mais prepondentes que outras, e pelos fluxos desenvolvidos entre diferentes pontos. É a comunicação entre pontos. Outra dinâmica proporcionada pelo avanço da globalização é a formação de acordos regionais ou de blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada entrave à globalização, por causa que ela facilita que desenvolvam questões dentro daquele bloco econômico, fechando um pouco para a globalização, mas essa não é a realidade. E também
ajuda na conjuntura desse grupo evoluir, ascender economicamente e fazer mais parte ainda da globalização. Por fim, nessa parte, cabe ressaltar que o avanço da globalização ele culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com maior integração mundial, o sistema liberal e neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. E a globalização ela está presente no nosso dia a dia. Está presente no lanche que você come no fast food, na comida japonesa que você vai comer à noite, na roupa que você veste, no modo que você se comunica, no seu trabalho, enfim, em tudo. A seguir, eu vou trazer alguns pontos sobre essa realidade, principalmente na questão do acesso a produtos e serviços. Porque vocês já se imaginaram sem Netflix, sem YouTube, sem a McDonald's, mas aqui em Campo Mourão, Paraná, não existe McDonald's, mas sem Burger King, sem Chiquinho, sem Uber e tantos outros produtos e serviços que se originaram em outros países. Chiquinho foi aqui no Brasil, se não me engano, mas ok. Mas que não mesmo que você não consuma todos esses produtos, é fato que eles fazem parte de uma parcela significativa da população. Isso se deve à globalização que permitiu que essas e outras empresas ultrapassassem a fronteira cultural e mercadológica de seus países de origem. Também temos o entretenimento e a mídia, que hoje podemos ouvir músicas, assistir filmes, séries, programas de TV, produzidos em diversas localidades do mundo. Então, aquela série que você assiste que é produzida no México, aquela série que é produzida na Espanha, aquela série que é produzida na Inglaterra, tudo é por causa da globalização. Além disso, há também os canais de notícia, de revistas, jornais, tudo tem um acesso facilitado através da internet, de serviços de distribuição dessas produções que são frutos da globalização. A cultura, ela envolve os costumes das pessoas que vivem em cada região do mundo e engloba os alimentos, o modo de se relacionar, de se comportar, as músicas, o modo de celebrar acontecimentos. Atualmente, é possível ter acesso a culturas de outros países sem mesmo sair do local, porque a globalização possibilitou isso. Também se tem a comunicação, que começou a se tornar globalizada através dos meios como correio e empresas telefônicas. Mas atualmente a gente tem várias outras formas de comunicação, via internet, por exemplo, que permitem pessoas de localidades diferentes falarem através de cartas ou ligações, videochamadas. Com a chegada da internet, justamente possibilitou esse processo se tornar mais simples, mais rápido, e hoje é possível se comunicar por e-mails, redes sociais, mensagens de texto, chamadas de voz e de vídeo. Também se tem a disseminação do conhecimento. No passado, o conhecimento era disseminado de forma mais lenta, menos acessível, oralmente ou por meio de textos escritos, forma física. Com o surgimento da internet, tornou-se mais possível acessar livros via online, assistir palestras, fazer cursos, e uma infinidade de conteúdos que as pessoas têm acessos, vindos de diferentes lugares do mundo, ao alcance de um clique. Um professor de inglês pode te ensinar inglês ou alguma outra matéria lá dos Estados Unidos, lá da Inglaterra, e você estando aqui no Brasil. Como dito, a globalização influenciou o Brasil, como já dito, nos blocos econômicos. O Brasil faz parte de diversos grupos, como a BRICS, o Mercosul, justamente para facilitar as relações entre si nesse país, principalmente no aspecto econômico. E a partir de 1990, o neoliberalismo começou a entrar no território brasileiro, e com isso, o país adotou inúmeras medidas para impulsionar sua participação no mundo globalizado, o que gerou consequências positivas no contexto econômico,
como o crescimento industrial massivo e o surgimento de empresas multinacionais. Por outro lado, algumas empresas estatais passaram a ser privatizadas por conta do neoliberalismo, do capitalismo e da globalização se juntando em a premissa do neoliberalismo é justamente essa: o Estado influenciar o mínimo possível. O Brasil também deixou de ser denominado como país de terceiro mundo, ou é, de terceiro mundo, uma vez que essa definição foi parada, parou de ser adotada. Passou a se dividir os países do norte como desenvolvidos e o do sul como subdesenvolvidos. E o nosso país, o Brasil, também é chamado de país em ascensão. O que não mudou foi a dependência econômica e a condição de subdesenvolvimento em que o país se encontra. Só foi mudado o título mesmo. Com a abertura de capitais, houve a maior isenção das indústrias e companhias multinacionais do Brasil. Elas aqui se instalaram para ampliar o mercado consumidor e também para buscar mão de obra barata e maior acesso a matérias-primas. Isso acarretou maior produção de emprego também, com condições de trabalho mais precarizadas. Além disso, observou-se também a instalação de indústrias denominadas maquiladoras, uma vez que todo o processo produtivo, como eu já disse para vocês, ele é feito em vários outros países e a montagem era feita apenas em um país, o país de origem dessa marca, com o intuito de driblar impostos e diminuir o custo de produção. Em linhas gerais, o que pode observar da globalização no Brasil foi a construção de uma contradição. De um lado, o aumento do emprego e da produção e da venda e maior número de aparelhos tecnológicos, do outro, o aumento da precarização do trabalho e da concentração de renda, sobretudo a partir dos anos de 1990 e início dos anos 2000. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. E meu nome é Saulo Gomac, sou estudante do quarto ano de Geografia e até mais.